Em transmissão ao vivo, o deputado federal Ottoni de Paula desabafou a respeito de articulações de inimigos do presidente Jair Bolsonaro, comentou denúncias do jornalista Alan dos Santos e afirmou temer que adversários tentem barrar a ascensão de Bolsonaro, atentando contra sua vida. O parlamentar afirmou: o cerco está se fechando de uma forma muito intensa, capitaneado pela imprensa por parte do Congresso Nacional, principalmente pelos presidentes da Câmara e do Senado e por alguns ministros do STF. O cerco está se fechando contra as bases do presidente Jair Bolsonaro. No ensejo, ele complementou: o presidente Jair Bolsonaro é um estadista. Ele precisa ter estratégias para governar. Acredite, Bolsonaro sabe o que está fazendo, ele é um estrategista. É por isso que começo a temer pela vida do presidente Jair Bolsonaro. Seus adversários estão caindo em descrédito e estamos há 1 ano e 8 meses sem sinal de corrupção sistêmica no governo federal. A popularidade está subindo em todas as pesquisas, mesmo que tentem maquiar. Eles sabem que não vão conseguir parar Bolsonaro da forma como eles queriam. Assista. Olá, campeã, tudo bem? Esperar vocês chegarem para que a gente possa começar agora uma live que eu julgo ser muito importante nesse momento. É uma preocupação que eu quero manifestar aqui com vocês. E quem puder compartilhar, por favor, compartilhe. Vocês já estão vendo aí qual é o tema desta nossa live. Sim, eu temo pela vida do presidente. Pessoal, essas últimas 24 horas, para quem está antenado, para quem está ligado no que está acontecendo no mundo político e principalmente antenado com a base do presidente Bolsonaro, a militância do presidente Bolsonaro, sabe que houve uma grave denúncia feita pelo jornalista Alan dos Santos. Alan dos Santos é quem toca o Terça Livre, muito conhecido pela base, pela militância do presidente Bolsonaro. Alguém muito sério naquilo que fala, muito sério naquilo que diz. E o Alan dos Santos fez uma denúncia gravíssima envolvendo nomes, inclusive, de ministros do STF. Eu não posso aqui me responsabilizar pelas denúncias do Alan. Na verdade, ele é responsável por essas denúncias e ele sabe a gravidade dessas denúncias. Mas sendo essas denúncias de Alan denúncias de conspirações contra o presidente Bolsonaro, sendo essas denúncias verdadeiras, e eu confesso que eu acredito que são verdadeiras, porque entre acreditar nos personagens que poderão estar envolvidos nesta armação contra o presidente e contra a pátria e acreditar no Alan dos Santos, eu prefiro acreditar no Alan dos Santos do que achar que tais pessoas estariam falando a verdade e não o Alan. Mas sem entrar no mérito da questão, você poderá pesquisar qual foi a profundidade dessa denúncia do Alan. Eu gostaria de manifestar uma preocupação que há no meu coração enquanto deputado federal, enquanto ajudador do presidente Bolsonaro que sou. A minha preocupação é sobre a vida do presidente. E esta live, ela não tem nenhum intuito de ser uma live alarmista. Eu também não tenho nenhuma denúncia formalizada a mim de que o presidente corre algum tipo de risco de vida. Não. Eu só quero que você pense comigo, só quero que você raciocine comigo para que você entenda por que eu temo pela vida do presidente, por que eu temo
que alguma coisa aconteça com o presidente Bolsonaro, e aí a intenção desta minha fala eu vou dizer no final desta live. Pessoal, a verdade é que o cerco está se fechando de uma forma muito intensa, capitaneado pela imprensa, capitaneado por parte do Congresso Nacional, principalmente pelos presidentes da Câmara e do Senado, e capitaneado por parte de alguns ministros do STF. O cerco está se fechando violentamente contra as bases do presidente Bolsonaro. Eu quero que você entenda uma coisa. Há muitas pessoas que estão reclamando de que o presidente mudou, de que o presidente já não está reagindo como reagia antes. Bem, o presidente Bolsonaro é alguém estrategista. Ninguém chega à presidência da República da forma que ele chegou, da forma que ele foi eleito presidente da República, sem compromisso com o sistema. E é por isso que eu quero pedir que você compartilhe esta live, para que o Brasil entenda isso. Ninguém chega à presidência da República como Jair Messias Bolsonaro chegou, se não for uma pessoa extremamente inteligente e extremamente estrategista. Na minha pouca convivência pessoal com o presidente Bolsonaro, de um ano para cá, eu posso lhe afirmar que nós temos um presidente altamente estrategista. Até mesmo quando ele faz falas simples e às vezes aparentemente toscas, na verdade são falas inteligentes. Bolsonaro planta aqui para colher lá na frente. Ele tem esta capacidade estratégica de guerra. Bem, o que eu entendo é que o recuo do presidente, ou o aparente recuo do presidente, faz parte justamente dessa estratégia de guerra nesse momento. Ou seja, deixa eles falarem, e ao invés de eu estar falando ali naquele cercadinho, não é? Dando munição para o adversário, o presidente resolveu finalmente fazer algo que, modéstia à parte, eu fui um dos que em 2 ou 3 reuniões pedi isso a ele. Presidente, sai do cercadinho e viaje, abrace o povo do Brasil lhe ama, o povo do Brasil quer lhe ver. O Brasil não parou por conta dessa Covid, e o presidente está andando. Então, o que está acontecendo é que estrategicamente o presidente deu um passo atrás, ok? Está permitindo que os outros falem. Você veja o que aconteceu agora nesta última semana, quando o ministro Barroso usa das mesmas ilações do ministro Gilmar Mendes e fala sobre genocídio. Olha que absurdo, genocídio do governo Bolsonaro. Portanto, eles continuam falando, eles continuam esbravejando. E é claro, como nós votamos naquele Jair Bolsonaro, naquele mito, naquele aguerrido, naquele que xingava um palavrão, mandava para tudo quanto é lugar, não é? Naquele que nós votamos, é difícil entendermos agora que existe uma liturgia do cargo e que o presidente Bolsonaro não é mais aquele candidato por quem nós nos apaixonamos. Ele agora é um estadista. Portanto, ele precisa ter estratégias para governar. Portanto, ainda que eu e você, como militantes, como ajudadores, fiquemos preocupados e angustiados porque o presidente não põe o pau na mesa, porque o presidente não xinga um palavrão, porque o presidente ele não reage, porque o presidente está diferente de 4, 5, 6 meses atrás. Acredite, Bolsonaro sabe o que está fazendo, ele é um estrategista. E aí é que eu começo a temer pela vida do presidente Bolsonaro. E eu começo a temer pela vida do presidente Bolsonaro por razões simples. Primeiro,
Os adversários do presidente Bolsonaro estão caindo em descrédito, todos eles estão caindo em descrédito, seja políticos, ou seja a própria imprensa ou o próprio judiciário. Segundo, nós estamos vivendo há 1 ano e 8 meses sem uma mancha de corrupção sistêmica dentro da máquina pública federal. 1 ano e 8 meses sem um sinal de corrupção sistêmica no governo federal. 3. A popularidade do presidente Bolsonaro está subindo em todas as pesquisas. E por mais que eles tentem segurar as pesquisas, chega um ponto que eles tentam maquiar, mas não dá para enganar muito. Então eles têm que mostrar que a popularidade do presidente está subindo. O presidente Bolsonaro, durante a pandemia, se preocupou com o pobre. Só para você ter uma ideia, quando ele começou a falar sobre desemprego, que estariam acabando com o emprego do país, que não podia separar o cuidado com a saúde do cuidado com a nossa economia, e todos desdenhavam, chegou um ponto que não deu para segurar mais e tiveram que dar razão ao presidente Bolsonaro. Outra coisa, o auxílio emergencial que o presidente Bolsonaro liberou, preste atenção, porque a Globo não fala isso, porque a imprensa, de uma forma geral, não fala isso. Foi a maior distribuição de renda e que atingiu a extrema pobreza em cheio. Nos últimos 44 anos, este é o maior programa de distribuição de renda da história mundial. Quinto, agora o presidente Bolsonaro está sendo abraçado pelo Nordeste, ou seja, o único feudo petista, o único feudo esquerdista agora está sendo abalado pela simpatia, pela cordialidade, pela generosidade e sinceridade do nosso presidente. Somando-se tudo isso, eu temo pela vida do nosso presidente, porque eles sabem que não vão conseguir parar Bolsonaro da forma que eles queriam. Não dá para impeachment Bolsonaro com essa popularidade que ele está. Não dá para impeachment Bolsonaro se não há nada que eles possam se agarrar contra o presidente. Por isso, só tem uma forma de parar o presidente Bolsonaro. Preste atenção, é na bala. Sim, você ouviu. Só tem uma forma de parar o presidente Bolsonaro. É na bala, é no tiro, é matando ele. E infelizmente os nossos adversários, os nossos inimigos, não pensarão 2 vezes em fazer isso. Por isso, eu entendo, e esta live é mais um desabafo, é mais um nó na garganta de quem ora pelo presidente, para pedir que você ore pelo presidente, para pedir que você peça a Deus proteção para o presidente. E por quê? Primeiro, porque ele se expõe mais do que qualquer outro presidente. O presidente Bolsonaro, ele não consegue ficar longe do povo, ele não consegue ouvir a prudência dos seus seguranças. Eu já andei com ele, e segurança nenhum consegue segurar o presidente Bolsonaro. Se falar não vai, ele vai. Por quê? Porque ele é um homem que se alimenta do povo, ele sente o povo, ele precisa tocar no povo, ele precisa sentir o cheiro da sua gente. Esse é Bolsonaro. E é numa dessa, como houve a facada, que eles podem entender, e já entenderam, que Bolsonaro é um alvo fácil. E aí, minha gente, depois que o tiro saiu do tambor, depois que a bala atingiu e depois que cumpriu o seu objetivo, não adianta mais chorar. Eu estou sendo exagerado? Não. Um presidente norte-americano com toda a segurança ao seu redor, e não dá para comparar o que são os Estados Unidos em forma em termos de segurança privada com o que é o Brasil, lá no primeiro mundo até nisso. E John Kennedy morreu com um tiro
quando ninguém estava esperando isso. Então, é nessa hora que ninguém está esperando que eles podem armar alguma coisa contra o presidente Bolsonaro. É por isso que, se eu pudesse aconselhar o presidente, e já mandei um áudio para ele, é que ele se proteja, que ele se cuide. E se eu puder pedir uma coisa a você, é oração. Ore pelo nosso presidente. Ore, porque já tentaram pegar ele de tudo quanto é jeito, mas não está dando, sabe? Já tentaram ver aonde que pega ele algum esquema, mas não está dando. Já tentaram calar a boca dos seus militantes, da sua militância, mas quanto mais tentam calar a nossa boca, nós que fomos chamados de robô, de vacas, de vacas não, gado, não é? Nós que já fomos chamados de bolsominhos, como se não tivéssemos cérebro para raciocinar, sabe? Nós que já fomos chamados de tudo, mas que somos a base desse cara, mas que somos a base dele, ok? E que não soltaremos as mãos dele. Eles sabem que não adianta tentar parar o presidente com esta base que ele tem. Então, se você é católico, evangélico, espírita, teme a Deus, não importa, teme a Deus. Faça uma oração pelo presidente hoje, quando você for dormir. Se você acredita no poder do jejum, jejue pelo presidente também. Lembre-se o que Paulo disse: a nossa guerra não é contra a carne, contra o sangue, não é contra pessoas. A nossa guerra aqui no Brasil não é contra partido, o PT não é nada, a esquerda não é nada, esquece. O centrão, essas coisas, não. Olha, não é essa a nossa batalha. A nossa batalha aqui no Brasil, ela é espiritual. A nossa guerra aqui no Brasil, ela tem outra dimensão. E você que é cristão sabe do que eu estou falando. A nossa guerra é espiritual. E precisamos estar ao lado do presidente nesta guerra, pedindo que Deus o guarde, que Deus o livre. Por favor, se você puder compartilhar, para que nós comecemos a fazer um mutirão de oração pelo presidente, faça isso. Compartilhe, para que mais intercessores se levantem em oração pela vida do nosso presidente. Que Deus o guarde, que Deus o livre e que Deus abençoe o nosso Brasil.